Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste episódio do Ela por Ela nós vamos conversar sobre a seguinte questão: quem foi a primeira mulher do Adão? Eva ou Lilith? Vamos começar? Muito bem. Para respondermos a nossa pergunta, nós iremos utilizar o testemunho, ou seja, o texto que está na Bíblia hebraica, a tradição judaica, descobertas arqueológicas e também a exegese de uma passagem muito especial de Isaías 34:14. Vamos lá. Vamos então olhar primeiramente para o testemunho da Bíblia hebraica. E, segundo Gênesis 3:20, a primeira mulher do Adão, ou seja, a primeira mulher, foi efetivamente Rava, Eva. Diz o texto: e chamou Adão, o homem, a sua mulher, Rava, porque era mãe de todos os viventes. O texto de Gênesis 4:1 continua a confirmar exatamente a informação de Gênesis 3:20. Diz o nosso texto: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e, tendo dado luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Pois bem, toda essa polêmica sobre a primeira mulher ser Eva ou Lilith se dá a partir do texto de Gênesis 2:23. Porque o homem, nesse momento em que a Eva, a Rava, foi criada, ele disse a seguinte frase: e disse o homem: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Pois bem, essa pequena expressão, essa é agora, que o Adão falou, fez com que os rabinos pensassem que talvez tivesse existido uma outra mulher que não a Eva. Ou seja, antes da Eva teria existido uma mulher que não era carne da carne do Adão. Então, surgiu a partir desta perspectiva toda uma tradição envolvendo, tradição judaica, obviamente, envolvendo a história da Lilith, que, obviamente, teve diversos desdobramentos ao longo do tempo. Apesar de alguns afirmarem com bastante certeza e convicção determinados posicionamentos, o fato é que a gente não tem absoluta certeza de quando que essa tradição se desenvolveu. O que a gente sabe é que ela está posta, ela existe, documentada em textos muito antigos. Então, vamos tentar aqui abordar um pouco desses textos que registram a tradição da Lilith. Vamos lá. Vamos começar então com o texto do alfabeto de Sirac, que data entre o século I e II a.C., e aonde Lilith é efetivamente a primeira esposa do Adão, criada na mesma época do Rosh Hashanah e da mesma argila que o Adão. Então, sentindo-se em pé de igualdade com Adão, vai dizer o texto, Lilith não se submetia à dominação masculina. A sua forma de reivindicar igualdade foi a de se recusar a ter relação sexual na qual o homem ficava em cima e ela automaticamente embaixo. Ao se recusar, então, a manter relação sexual com Adão nesta posição, ela foge e ela vai para o Mar Vermelho. Adão, tristonho, queixa-se com o Criador, que envia então 3 anjos para tentar buscar a Lilith, a esposa rebelde. Os anjos Sanvi, Sansanvi e Samangelaf tentaram então em vão convencer a Lilith a mudar de ideia, e como ela não mudou, óbvio, eles começaram então a ameaçar afogá-la no mar.
Vejam só o que o texto diz. Deixem-me, disse Lilith, não sabeis que não fui criada em vão e que é meu destino dizimar recém-nascidos? Enquanto é um menino, tenho poder sobre ele até o 8º dia. Se é menina, até o 20º. E jurou aos anjos que sempre que avistasse as figuras, ou apenas os nomes deles, deixaria a criança em paz, e aceitou a punição de que diariamente iriam perecer 100 de seus próprios filhos. A tradição judaica apresenta várias variantes sobre a Lilith, além do alfabeto de Siraque. Eu listo algumas para vocês. Primeiro, após a expulsão do paraíso, Adão, para se mortificar, ficou 130 anos afastado de Eva. Numa ocasião em que estava dormindo sozinho, Lilith o encontrou e deitou-se ao seu lado e dele concebeu um sem número de demônios. O Talmud babilônico, século 3 a 5 depois de Cristo, a Lilith, do alfabeto de Siraque, foi transformada em um demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Assim, Lilith seria uma figura sedutora, de longos cabelos, que voa à noite para afastar os homens que dormem sozinhos. Neste caso, as poluções noturnas masculinas podem significar um ato de conúbio com a demônia, capaz de gerar filhos demônios para a mesma e também justificava as mortes inexplicáveis dos recém-nascidos. Terceira, ainda a partir do texto do alfabeto de Siraque, Lilith, enciumada com a harmonia que existia no jardim de Javé, se uniu a Satã e se transformou em serpente para tentar Eva e se vingar de Adão. Quarto, Lilith era a lendária rainha de Sabá, que visitou Salomão, mas foi descoberta quando o rei levantou a sua saia e constatou que as suas pernas eram peludas. Será? Meu Deus! Muito bem, fora da tradição judaica, a Lilith também está presente e ela remonta a mais de 3.000 anos, ou seja, remonta a 3.000 a.C. Primeiro, Lilith, a partir da palavra babilônica assíria Lilitu, tornou-se um demônio feminino ou um espírito do vento, parte de uma tríade mencionada em invocações mágicas babilônicas. Segundo, Lilith também está associada a partir de uma inscrição sumeriana na lenda de Gilgamesh o Salgueiro a Lilac, uma demônia que vivia num tronco de salgueiro vigiado pela deusa Inanna ou Anat em uma margem do Eufrates. Terceiro, já no épico de Gilgamesh e a árvore de Halupu, Lilith é uma serpente que construiu um ninho na árvore de Hulupu até que Gilgamesh tenta matá-la, mas ela acaba fugindo para o deserto. Perceba que nessas tradições a gente vai ter sempre elementos se repetindo, né? A Lilith como uma serpente, a Lilith fugindo para um deserto, a Lilith como uma demônia. Então, meio que um imaginário já está estabelecido sobre a Lilith, né? Apesar dessas tradições, na Bíblia hebraica, Lilith só aparece em uma passagem em Isaías 34:14, que diz: o morador do deserto encontrará a hiena, os cabritos chamará ao seu companheiro, e lá descansará Lilith, e encontrará lugar de descanso. Etimologicamente, pensando na etimologia dessa palavra que eu coloquei ali em letra maiúscula, né? Lilith tem por radical Lil, que significa literalmente noite ou noturno.
Assim, o substantivo feminino Lilith significa simplesmente noturna, nada além disso. Na Bíblia hebraica, nessa passagem de Isaías, Lilith é bem tranquilo da gente entender, né? Voltando à passagem de Isaías 34,14, lá, Lilith está elencada entre os animais que viviam no deserto e que habitarão palácios devastados de Edom, podendo, ser um animal de rapina, de vida noturna que voava pelos desolados desertos de Israel, e até mesmo uma simples coruja. Olha que coisa curiosa, uma coruja. Diante disso, fica estranho achar que Lilith, de Isaías 34,14, poderia ser um ser humano, ou até mesmo um ser sobrenatural. Provavelmente era um bichinho que estava ali no deserto de Edom. Concluindo, pelas datações apresentadas, a história de Lilith surgiu na Babilônia, entre os sumérios, há 3.000 anos antes de Cristo, e foi importada para a tradição judaica, provavelmente a partir do exílio no século V. A partir dessa incorporação, então, Lilith ganha várias lendas e agregações, E essas lendas acabam sendo agregadas mesmo à tradição judaica. Se você gostou deste episódio do Ela por Ela, curta este vídeo, comente e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte o sininho para que você seja avisado no próximo vídeo que eu postar. Um abraço e até o próximo episódio.